Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Meus queridos irmãos, quase que sempre, via de regra, nós nos sentimos muito orgulhosos de nossas realizações. Nós nos envaidecemos, nós nos sentimos vaidosos pela nossa ascensão profissional, pela nossa ascensão empresarial. Nós nos sentimos vaidosos pela herança que haveremos de deixar para os nossos filhos. Herança essa que foi fruto do nosso trabalho. Nos sentimos vaidosos, sim, pelo curso universitário, aquele curso que enfim chegamos à sua conclusão depois de tantos anos de luta. Nós nos sentimos vaidosos pela troca de um carro novo. Nós nos sentimos vaidosos pela aquisição da casa própria. 20 e poucos anos trabalhando arduamente e pelo fruto do nosso suor, nós, enfim, liquidamos nossa casa própria. Enfim, queridos, nós nos sentimos vaidosos por muitas conquistas e também por muitas aquisições. E nisto não existe nenhuma ilegalidade, não há nenhum pecado nisso, quanto a querer obter tais coisas. O apóstolo Paulo, ele tinha muito orgulho quanto às suas conquistas. Ele tinha muito orgulho quanto às suas posições, quanto às suas realizações. Quando ele ainda era conhecido como Saulo de Tarso. Ele tinha de fato muita vaidade e orgulho por isso, pelo que havia conquistado, pela sua posição, pelo seu status e por as suas muitas realizações. O Saulo de Tarso, ele era muito vaidoso quanto a isso. Contudo, quanto ao Paulo de Tarso, nestes versículos, ele mostra que quanto às suas grandes realizações, ao que antes ele tinha muita vaidade e muito orgulho, acerca disso ele fez uma grande renúncia. Ele renunciou todas essas coisas, visto que tudo quanto aquilo que relacionou como vantagem, como orgulho e como lucro, por causa de Cristo ele passou a considerar perda. Ou seja, quanto à preciosidade de nosso Senhor, quanto ao grande valor estimado deste tesouro que ele, Paulo, havia encontrado na sua vida, a saber, Cristo, por este grande tesouro que ele encontrou no caminho a Damasco, quando aquela luz resplandeceu, a glória daquela luz resplandeceu diante dos seus olhos. Quanto a este tesouro precioso que falou com ele, que foi até a ele, que lhe iluminou, que derramou da sua graça, quanto a esse tesouro maravilhoso, ele considerou todas as outras coisas perda. Quanto à preciosidade do Senhor, quanto ao Cristo que ele encontrou, tudo mais que ele tinha, ou porventura poderia ainda ter, tornou-se para ele, sabe o quê? Absolutamente nada. Nada, nada e nada.
Queridos, alçar ganhos de dinheiro, conquistar bens, conquistar os prazeres das questões materiais e físicas, conquistar os prazeres das questões de ordem da intelectualidade, ao fim tem uma avaliação ínfima, pequena demais, vil. Na verdade, não tem nenhum valor comparado ao ganho de Cristo na vida de um ser humano. É nada. Uma casa própria, perto do ganho de Cristo, é absolutamente nada. Os maiores tesouros desse mundo, perto da grandiosidade, da preciosidade do ganho de Cristo, é absolutamente nada. Nada e nada. Enquanto o apóstolo confiou a sua vida a todas estas coisas essas efêmeras, ele nunca pôde ser salvo. Enquanto ele estava preso a estas coisas, ele não poderia ser salvo. No entanto, quando ele encontrou com Cristo, e então ele contemplou a glória do Senhor em sua vida e foi salvo, todas as suas glórias individuais tornaram-se coisa alguma diante da sublime glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo entendeu que suas glórias, perto da glória de Deus, tornaram-se absolutamente nada. Queridos, uma vez que passamos a entender o valor devido e precioso da suprema grandeza do conhecimento de Cristo, passamos a considerar tudo como perda. Tudo mais quanto temos como perda. Parafraseando o apóstolo Paulo, podemos dizer assim: olhem, eu pensava que tinha tudo, e que todas as coisas pelas quais me esforcei em possuí-las, em tê-las, inclusive a minha religião, isso seria o bastante para que viesse saciar a minha alma e assim eu fosse salvo. Porém, mediante a grandiosidade do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, esse conhecimento que obtive sem mérito algum, sem merecer, por agora conhecer Cristo, o meu Senhor, todas essas coisas eu as tenho por perda. E outra coisa, eu as tenho por perda e portanto eu as renuncio como algo sem valor, a fim de ganhar a minha preciosíssima salvação em Cristo Jesus. Portanto, queridos, Paulo assim fez. Ou seja, quanto à sua descendência, quanto à sua cidadania e dupla cidadania, quanto à sua nacionalidade, quanto ao status, quanto à sua religião, quanto às suas posses, quanto aos seus bens, Paulo as considerou como esterco. Isto é, como algo sem valor, como lixo, para poder ganhar a Cristo. Paulo aqui fala que quando no tempo de sua conversão, ele diz aqui que quando no tempo da sua conversão, para ele poder ganhar a Cristo, quanto àquilo que dava um valor muito estimado e importante, a estas coisas que ele tanto valorizava, ele agora dá as costas. Quando Paulo negou sua fé judaica em relação à sua salvação, ele não somente perde a sua herança, ele perde dinheiro, ele perde posses, ele perde bens, ele perde a herança da sua família. Ele também não só perde, mas recebe o desprezo dos seus amigos. E passa agora a ser perseguido por quem? Pelos seus compatriotas, pelos seus pares.
Sim, queridos, Paulo não está sendo nenhum pingo, não está fazendo nenhum pingo aqui de dramaturgia. Ele não está sendo aqui dramático quando ele afirma: por causa de Cristo perdi todas as coisas. Não, ele não está, porque de fato ele perdeu. E ao perder, ele considera todas essas coisas que perdeu como esterco. E por quê? Para poder ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que não somente as considerou, mas ele continuava a considerar todas aquelas coisas e quaisquer outras que viessem surgir em sua vida como esterco a fim de ganhar Cristo. Ou seja, em comparação com o fato de ter conhecido a Jesus, para Paulo tudo mais era de um valor infinitamente inferior. Era absolutamente nada perto de Cristo. Tal o valor dele. Tal o valor de Cristo para si. É este valor que Cristo tem para você. Que valor ele tem para você? Mediante o seu ter e o seu ser. Que valor? Que valor Cristo tem sobre as coisas que você tanto faz? Pelos seus empreendimentos? Qual o valor que Cristo tem diante disso? Dos seus projetos, dos seus planos, dos seus particulares pensamentos? Qual valor Cristo está diante dele? Um valor abaixo ou um valor infinitamente acima? Qual valor? Qual valor a tudo quanto você possui? Você pode compará-lo a Cristo na sua vida? O que suas posses têm? Que valor tão grande eles têm perto de Cristo? Você seria capaz de renunciar a tudo por Cristo? Você seria capaz de renunciar ao seu emprego por Cristo? Você seria capaz de renunciar à sua herança, à sua vultuosa herança na sua família, por Cristo, para que não negue a Cristo? Você é capaz de renunciar o seu ser, ou seja, os seus desejos, os seus pensamentos, a sua forma de ver as coisas, as suas filosofias, os seus critérios? Você é capaz de renunciá-lo por Cristo? Me lembro agora de alguém que teve um encontro com Cristo e perguntou ao Senhor: o que posso fazer para herdar o reino de Deus? E esse era um jovem muito rico, um jovem que tinha muitos bens, que tinha um status fabuloso, que muito por certo empreendia muito bem, e que tinha suas vaidades e orgulho por tudo quanto fazia. Por certo, aquele jovem tinha todo o respeito de uma sociedade. Por certo, aquele jovem tinha um status mediante a sociedade muito elevado. Mas aquele jovem não estava preparado a perder tudo pelo todo. Ele não estava preparado a perder todas aquelas coisas por aquilo que representa o todo. E você está disposto? O que significa Cristo na minha e na sua vida? Que valor nós temos dado a Ele?
um valor infinitamente grandioso, ao ponto de entender que todas essas outras coisas que nós temos, nada vale perto dele. E que se for preciso, em algum momento, nós nos abstermos de todas essas coisas para o ganho dele, para o ganho maior dele, para glorificar a ele. Nós estamos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de fazer. Nós fazemos isso sem qualquer peso. Nós fazemos uma escolha tal como essa, no estalar de dedos. Nós escolhemos Cristo. Queridos, tudo quanto Paulo desejava ardentemente em sua vida, sabe o que era? Era Cristo. O que é que seu coração arde mais no seu coração? O que é que seu coração sente mais desejo? Em que no seu coração ele pulsa maior, ele bate mais forte? É Cristo. Paulo desejava muitíssimo mais Cristo na sua vida. Ele desejava ardentemente em sua vida Cristo. E sabe por quê? Sabe por quê, queridos, ele desejava Cristo? Porque a sua convicção, o seu entendimento, a sua completa e absoluta ciência era que Cristo, se ele tinha Cristo, ele tinha tudo e nada mais precisava. Cristo lhe era o bastante. Qual o valor que você atribui ao que tem, ao que faz e ao que é diante da supremacia de ter imerecidamente conhecido a Cristo? Qual o valor que você dá? Eu conheci a Cristo quando eu tinha 12 anos, 10 anos, 15 anos, 37 anos. E o que foi que aconteceu? Cristo mudou meu viver. Cristo transformou minha vida. Eu era um pobre pecador miserável e Ele por graça me deu isso. Você tem ideia do que significa essas nossas declarações? Que valor tem essa declaração? Você tem ideia do que é dizer que de fato Ele é mais precioso do que tudo, ao ponto de buscarmos Ele acima de todas as coisas? Qual o valor que você atribui? Ao que faz, ao que tem e ao que você de fato é diante do que Cristo representa. Porque se o que você tiver é mais do que Cristo, se o valor que você dá ao que você faz é maior do que o valor de Cristo, e se você, diante do que você se acha melhor e mais valoroso do que Cristo, você está numa situação muito difícil. Você ainda não entendeu qual o valor de ter de forma imerecida conhecido a Cristo. Ou talvez você nunca o conheceu e é por isso que você não dá este valor. Eu, de um tempo atrás para cá, eu fui entendendo o seguinte, que o amor imerecido de Cristo por mim e por todo pecador, mas eu estou falando aqui a respeito de mim mesmo, da minha experiência, e eu falava muito assim, olha, o amor dele é maravilhoso, é grande, mas o grande problema, queridos, e que não é problema, isso é muito bom, é porque nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos medir, nós não conseguimos verificar o tamanho, quão grande é este amor. Agora, quanto mais nós vamos conhecendo esse Cristo, fica muito mais difícil ainda mensurá-lo,
Porque a dimensão que eu tinha desse amor ontem, hoje, não é a mesma. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu mensurei a menor. Hoje eu entendo que o amor é muito maior. E de um tempo para cá eu comecei a entender que todo dia vivido na minha vida como Cristo, como meu maior ganho, como minha maior preciosidade, eu entendo que este amor eu não tenho como dimensioná-lo, porque todo dia eu digo, eu estava errado. Ontem eu disse que esse amor era deste tamanho, mas ele é muito maior. E amanhã eu começarei a dizer de novo, é maior ainda. E depois de amanhã eu digo, é maior ainda. E por mais dias que eu venha viver, o meu entendimento é que eu nunca acertarei o tamanho desse amor, o tamanho da sua largura, o tamanho do seu comprimento, o tamanho da sua altura e da sua profundidade. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo de Deus. Uma coisa eu sei, que ele vale mais que tudo. E sabe por quê? Porque Cristo é tudo. Cristo é tudo. E se temos Cristo, nada precisamos, porque temos tudo. Você já tem Cristo? Você já o conheceu? Abra seu coração hoje para Ele e o conheça. Abra o seu coração para Ele hoje e resolva-se com Ele. Reconheça quão supremo é Ele e com absolutamente nada é você e mais. Reconheça que você é indigno de sua presença. Reconheça que você não o merece, mas Ele ainda assim, Ele o ama. Se Ele fala no seu coração hoje à noite é porque Ele lhe ama profundamente. Perca tudo. Perca seu orgulho, sua vaidade. Desça do seu pedestal e coloque Cristo nele. E o adore como o maior e melhor tesouro que se possa ter. Valiosíssimo. E se Ele falou no seu coração hoje, você está sabendo o que eu estou dizendo. Aliás, você não está sabendo, você está sentindo. E portanto, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você hoje, porque sei hoje que você se teve um encontro com Cristo, você colocou todas as demais coisas da sua vida como perda, a fim de ganhar imerecidamente Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E se você já o tem, estava equivocado com seus valores, você estava valorizando mais o ter do que Cristo. Você estava valorizando mais o fazer do que Cristo. E você estava valorizando muito mais o ser do que Cristo. Que hoje você se arrependa e peça perdão ao Senhor. O Senhor que você conhece e o Senhor que você sabe o valor que Ele tem. Não se deixe contaminar por esse secularismo, pelo materialismo e por essas coisas dessa vida. O mais precioso que você, a coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida, você já tem, é Cristo. E Ele é tudo. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós, derramando sua misericórdia e graça. Mas vamos orar. Deus Pai, nós te damos graças, Senhor, por nossa vida, por nossos dias. Damos graças, Senhor Deus, porque Tu, por Tua misericórdia e graça, apresentaste-se a nós, ó Pai, e por isso te conhecemos.
Nunca te merecemos e nunca iremos merecer. Mas a partir deste momento, Deus, em que nós te conhecemos e que tu passaste a ser o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas, nós agora queremos viver, nos abstendo de tudo quanto valor algum tem, porque ganhamos a ti, Senhor, e merecidamente, mas ganhamos, e tu és o tesouro mais precioso de nossa vida. Nos ajuda a viver, Senhor, para o louvor da tua glória. Nos ajuda a viver em todos os setores e momentos de nossa vida, glorificando o teu nome. Portanto, Deus, essa é a nossa oração. Aquele que hoje à noite, Deus, também teve um encontro contigo, que o Senhor usou neste momento esta palavra para falar ao seu coração, Deus, o toma em teus braços e o faz, Senhor Deus, sempre ter em mente a ideia que o precioso tesouro, o mais valioso de todos, é o Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, assim oramos. Amém.